15 para falarmos. Hoje é 15, né? 15 de junho de 2014. Estamos estudando as duas naturezas do crente. Duas. O crente, ele é flex. Ele pode andar a gasolina, ele pode andar álcool, ele pode andar no espírito, ou ele pode andar nele mesmo. Sendo que o ele mesmo é very bad, é bem ruim. O testemunho que as Escrituras têm a dar a respeito do velho Rafael, do velho Carlos, do velho Isaac, do velho homem, é um testemunho negativo. É um diagnóstico bastante horripilante. É um diagnóstico funesto. É um diagnóstico más notícias. Quando o médico chega perto de você e fala assim, eu tenho más notícias, não é muito legal mesmo. O médico falar que tem más notícias. O advogado pode falar que tem más notícias, o locatário pode falar, mas o médico falar que tem más notícias. Normalmente não é legal. Você já posta aí, lá vem radioterapia, quimioterapia, vem uma coisa e vem aí. Ou pode ser uma boa notícia, benzetacil e tal. Então, mas o que as Escrituras têm a dizer a respeito da pessoa que não é regenerada, que não é nascida de novo, que não é nova criatura, que é natural, é um testemunho ruim. Eu fico usando muito esse termo homem natural. Ele se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos até ler esse trecho aqui agora. Ele é um daqueles textos chaves para o entendimento das duas naturezas. 1 Coríntios, mas o testemunho que as Escrituras têm a dar a respeito do velho homem é negativo. A gente já viu o Salmo 51:5. Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Você já nasce com essa velha natureza herdada do Adão desobediente. Jeremias 17:9 fala que o nosso coração é enganoso mais do que qualquer coisa. Ele é perverso. Só Deus o conhece. Em Romanos 3:10 nós lemos aqui até na primeira pessoa, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todo mundo é inútil. Não há quem faça o bem. Nós vimos também em Marcos 7, 21 a 23, que do coração procede um monte de coisa que não é legal. Do coração procede prostituições, adultérios, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura e algumas outras. E agora nós chegamos aqui nesse texto de 1 Coríntios 2, na realidade é só o 14. Mas eu quero ler todo o trecho porque o contexto é interessante. 1 Coríntios capítulo 2 é um texto muito fundamental para o entendimento dessa doutrina que nós estamos mexendo com ela, que é as duas naturezas do crente. Um dos textos é o Romanos 3, o outro texto é esse 1 Coríntios 2, e um outro texto é o Romanos 7. São três textos muito básicos, muito importantes para o entendimento dessa doutrina, desse ensino, que o crente ele é rachado no meio, ele tem duas tendências, ele tem duas possibilidades de ação, nele mesmo ou no espírito que foi dado a ele. Nós é que escolhemos. Na mitologia urbana, não sei como é que eu falo assim, na cultura, eles colocam como dois anjinhos. Porque sexta-feira estávamos fazendo evangelismo e eu conversei com um rapaz lá que ele é uma igreja que a doutrina não é muito consistente. Ele é uma dessas igrejas aí que preocupa mais com prosperidade e dinheiro. E só ele é nascido de novo na casa dele. Ele tenta levar a família já há muitos anos para a igreja, mas a galera não
quando a gente prega lá, quando fala Jesus, ou até abre o braço, como reparou, Rafa, metade vai embora. Aí a consequência é que Satanás investiu pesado contra a família dele, pelo fato dele ser o único que nasceu de novo, ele está tentando levar a família. Aí a mulher pôs chifre dele, a filha de 13 anos engravidou e o filho foi para as drogas. Nossa. Aí o bicho pegou, né? Aquele que você está morando com ele? É, aquele que eu estava orando com ele. Ele estava em lágrimas, porque essa semana ele sacou o dinheiro que ele tinha na poupança, R$3.500, e foi num bairro aí comprar um revólver, porque ele ia matar todo mundo. Ele ia matar a família inteira. Aí é que entra onde eu quero chegar. Nós temos duas formas de agir: no velho homem ou no novo homem. Bom dia. Ele colocou dessa forma porque a doutrina lá de onde ele vem não é muito forte, né? Aí ele falou que escutou o anjinho da direita. Ou seja, o conceito, né, que existe por aí é que existe um anjo no ombro direito e um capetinha no ombro esquerdo. Já viu isso? Tem nos Flintstones. Já viu o Flintstones? Isso faz parte da nossa cultura. Tem chifre e gato. Ele é vermelhinho, tem um chifrinho, fica meio que pegando fogo assim. E o outro é azulzinho, com asinha, auréola, e fala, não faça isso. Então, bom dia. Ele falou que, graças a Deus, na hora que ele pegou o revólver assim, ele pensou bem, aí ele resolveu ouvir o anjinho que tem do lado direito e desistiu. Ele desistiu de fazer aquilo, ele preferiu sair de casa. Ele não consegue conviver com a situação que ele faz, ele saiu de casa. Menos mal, né? Mas esse anjinho que ele ouviu, não é um anjinho, ele ouviu a voz da Espírito Santo, que nele habita, porque ele é nascido de novo. Então, ou você escuta a voz do Espírito Santo, ou você decide as coisas por você mesmo. E de que quando você decide as coisas por você mesmo, você vai estar fazendo à toa. Você vai estar andando num caminho que você não sabe qual que é o resultado. Ainda que Deus tenha misericórdia, Ele vai colocar aí tantos do seu lado, tantos do outro lado, que Ele vai conceder no vale da sombra da morte, mas você está trilhando um caminho menos otimizado, cujos resultados são mais imprevisíveis. Como dizia o nosso antigo pastor, você pode viver um mistério ou em mistério. Eu já falei isso algumas vezes. Você vive em mistério, sem saber por onde você está indo, tropeçando, ou você pode viver o mistério da vontade de Deus. E o nosso texto aqui de 1 Coríntios 2 começa no verso 6. Na verdade, o texto que interessa é o 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. É o termo que eu tenho usado aqui, o homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E a lâmpada do homem natural, ela está desligada. Ele não tem o link do Espírito para poder entender as coisas de Deus. Mas para entender esse versículo é bom que nós leiamos o contexto, que começa no verso 6. Que diz o seguinte: o Paulo está falando a respeito da pregação que ele pratica. Ele, até dentro desse contexto, ele está falando, olha, eu posso pregar de duas formas. É 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6 em diante. E nós estamos falando aqui sobre as duas naturezas do crente. O crente é todo. O seu carro é Protoflex? Ele é gasolina no álcool? Você pode escolher se ele é no álcool, a gente escolhe. Eu vou andar no Wagner, eu vou andar no Espírito. Se você anda no Wagner, você pode bater. Se você anda no Espírito, você pode bater também. Só que aí a batida é responsabilidade do Espírito. Ele quer que você bata. Ele tem um propósito. Os pontos são para a carteira de Deus. Ele tem um propósito. Porque a vontade de Deus, a gente não pode se iludir, achar que vai ser sempre maravilha, não. O caminho de Deus, muitas vezes, ele tem um chamado ou momentos de alt, né? Mas que é para a glória de Deus. O Lázaro tinha que morrer, o cego tinha que nascer cego, porque Deus tinha um propósito para aquilo. E o Paulo, depois daquele
nossa escola dominical da Rodinha, apaga ali, mas continua filmando, né? Aquela nossa escola dominical da Rodinha, que quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Aí o pastor Gero viajou para Montes Claros, nós fizemos aqui 2 horas de escola dominical, aqui, foi muito legal. E nós vimos que o Paulo quebrou a cara lá em Atenas, lembra? Porque o Paulo, como todos nós, ele estava aprendendo ainda, né? E ele chegou em Atenas, é como uma pessoa chegar em Atenas, naquela época, é como você ir diante de um lugar que só tem mestres e doutores, só tem PhDs, é como você chegar numa grande universidade da Inglaterra, nos Estados Unidos, em Cambridge, em Harvard, né? Você chegar, eu vou falar para um público seleto, né? Um público erudito, um público elite, né? Aí ele falou, nossa, às vezes eu tenho que me preparar. Eu penso que o Espírito Santo não está tão qualificado assim para falar diante de pessoas tão eminentes, tão cultas, tão eruditas. Então eu vou ter que usar o velho Paulo, porque o velho Paulo era uma pessoa erudita, eloquente, versada, estudada, qualificada, né? Falando, o Paulo, ele consegue lidar melhor com esse tipo de situação do que o Saulo consegue lidar melhor com esse tipo de situação do que o Paulo. Porque o Saulo, ele é o velho homem. O Saulo é o doutor da lei, né? É o fariseu formado. O Paulo significa nanico, pequenininho, de nada, né? O Paulo, ele é aquela pessoa que foi humilhada no caminho de Damasco, que caiu do cavalo, que estava aprendendo na paulada, com espinho na carne, com chicotada. É o homem que Deus usa. Deus usa o novo homem, ele não usa o velho. Não adianta você colocar o velho homem à disposição de Deus, que ele não usa. Nós vamos ver aqui que a nova natureza, ela não é uma reforma da velha natureza. Não, eu falei isso aqui semana passada, nós não demoramos aqui, mas dá para aproveitar as telhas. Você não estava, mas nós falamos aqui. Dá para, às vezes, quando você vai fazer uma reforma, você pode demolir por um tempo, transformar em escombro. Você pode dar umas telhas a gente lavar, tirar aquela coisa verde, dá para aproveitar as telhas, os tijolos que ficam inteiros, a gente ainda aproveita, uma torneira ou outra, um pedaço de cano. Não. O novo homem, ele é 100% brand new, novíssimo. Ele não usa nada do material velho. Ele não é uma reforma. Ele é regênesis, né? Ele é regenerado. Nós vemos esse texto de Tito, que nós somos regenerados pela palavra. Você é generado de novo, você é regenerado, você é uma nova criação. E assim, quem está em Cristo, nova criação é. Você faz parte de uma nova criação. Eu já falei isso algumas vezes, inclusive com o Carlos Augusto, porque nós somos aliens. Nós não fazemos parte mais da humanidade. Nós não somos mais descendentes de Adão. Os descendentes de Adão foram mortos por Cristo. Nós somos aliens que andam entre walking zombies, walking dead. Todo mundo aí é walking dead. Acha que está vivo, mas está morto. É zumbi ambulante. E nós somos aliens transformadores, né? A gente tem a varinha de condão do Evangelho, a gente bate no cara e ele ressuscita. Ele nasce de novo, ele passa a fazer parte de uma outra criação. Ele se torna extraterrestre, assim como nós somos. Nós somos extraterrestres. Quando era recém-nascido, de novo, eu falava que a gente é cristonauta. Eu tinha essa de cristonauta, né? Eu via disco voador em Ezequiel, eu estudava a Bíblia sobre essa ótica, né? A ótica ufológica. Então o Paulo, ele quebrou a cara lá em Atenas. Ele falou, não, para pregar para os atenienses tem que ter uma qualificação que o novo homem não tem. Então o Saulo se apresentou lá diante de Atenas e fez um discurso eloquente, um discurso filosófico. Ele não apresentou o evangelho puro e simples. E o resultado foi pouco produtivo. Ao invés das pessoas nascerem de novo, eles zombaram de Paulo. Porque quando ele falou a respeito de ressurreição, o pessoal... Porque a filosofia grega, o pensamento grego,
ele pensa que nós temos um bom espírito que está guardado dentro de uma caixinha que não presta, que é o corpo. Isso é a filosofia grega. O corpo não presta para nada. O corpo é uma prisão para o espírito. Então isso é a filosofia grega. Então nós precisamos liberar o espírito, deixando o corpo fazer o que ele quiser. Aí se prostitui, aí faz o que quiser, bebedeiro. Você tem que dar a filosofia contrária ao evangelho. Você libera o corpo para ele carne te levarem, né? É daí que vem o carnaval. Você deixa a carne levar, você deixa a carne te levar para onde ela quiser, ela aprontar o que ela quiser, para ela se gastar logo, para você morrer logo, para você ficar livre dessa prisão. Aí você sai voando. O seu espírito está livre desses sômatos, né? desse corpo que é uma prisão. Isso está lá em Platão, está em Aristóteles, está lá nos filósofos gregos, todos eles têm esse entendimento, que o corpo é uma prisão, a gente precisa ficar livre dele. E o Paulo, quando falou a respeito de ressurreição, ele entrou na contramão da filosofia, porque o filósofo falou: eu estou doido para ficar livre desse corpo, para que eu vou querer voltar para ele? Para que eu vou querer ressuscitar, voltar a ter esse corpo? Então a doutrina da ressurreição ela é frontalmente contrária àquilo que o grego gosta de pensar, de um dia ficar livre do corpo. E o Paulo veio com uma pregação que fala a respeito de Jesus e da ressurreição. É só ler, está lá em Atos. E quando eles ouviram falar de ressurreição, falaram: eu achando que a sua conversa era interessante, você veio me falar de ressurreição, e eles zombaram dele e apartaram. E a carta de Coríntios, a carta de 1 Coríntios, ela foi escrita numa situação logo depois da situação que ele passou em Atenas. Aí ele fala aqui no capítulo 2 que ele decidiu nada saber mais entre os macedônios, senão a Cristo e Cristo crucificado. Ele chegou à seguinte conclusão: eu não vou mais pregar no velho Paulo. O velho Paulo realmente morreu e tem que permanecer morto. Nós falávamos disso aqui na semana passada, sua mãe até achou que eu estava falando com ele. A gente tem que matar o velho. A gente tem que deixar o velho morto. Tem que deixar o velho morrer. Ele achou que era com ele, né? Até falei: calma, só não estamos falando não de velhocídio aqui não, entendeu? Nós estamos falando de deixar a velha natureza morta. Aí dentro desse contexto do Paulo está falando o seguinte: olha, eu não prego mais. Quem prega agora é o Espírito Santo através do novo Paulo. O velho Paulo, apesar de ser erudito, eloquente, capacitado, ele é incompetente para as coisas espirituais. E ele fala isso, que ele agora vai fazer assim, porque para que a fé daquele que vem nascer de novo não se apoie, é o último versículo do 2:5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, verso 6, agora nós chegamos no nosso texto, que foi feito o contexto. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, somos nós, os nascidos de novo. Não, porém, a sabedoria deste aion, desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, por mais profunda que seja o raciocínio, por mais elaborado que seja a filosofia, o pensamento, as escrituras estão falando que ele se reduz a nada. E tem muita coisa muito complexa por aí. É só você entrar na internet, o que tem de raciocínio humano complexo, profundo mesmo, tem muito. Mas as escrituras sabem que diante da sabedoria de Deus é nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, segundo 1 Coríntios 2:7. Em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muita gente pensa que ele está falando da eternidade, está falando do agora.
Mas Deus, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou em coração humano, não revelou pelo Espírito essas coisas. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, se aprofunda, tem entendimento, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. E para que Deus nos deu o seu Espírito? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o que o texto está falando é que o nascido de novo, ele é experimentado, lá no verso 6. Que nós conhecemos os mistérios de Deus, ocultos desde a eternidade. Existe esse potencial no nascido de novo. Você não aprende tudo de uma vez só, mas à medida que você vai peneirando, se aprofundando no entendimento das Escrituras, você vai se aproximando cada vez mais dessa profundeza de Deus, dessa profundidade de conhecimento, de tudo aquilo que Deus é, tem, pode e faz. Deus resolveu revelar isso para a igreja. Tem um texto que fala que aquele que se une ao Senhor, é o 1 Coríntios 6,17, é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então o Senhor não apenas te dá o Espírito passa a habitar em você, mas você passa a ser o próprio Deus com Deus. Deus resolve revelar tudo o que Ele é para você. Toda a profundidade de Deus está disponível para o nascido de novo. Ele quer que nós conheçamos isso. Só que a gente está preocupado na prestação. Só que eu vou querer conhecer a profundidade do Deus eterno, Criador, poderoso do universo inteirinho. Eu tenho que pagar a prestação terça-feira. É tão ridículo, né? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Verso 13, conferindo coisas espirituais com espirituais. Isso é o nascido de novo. Isso é o novo Carlos, o novo Amâncio. É o que está disponível. Mas você pode andar no velho. Você pode passar a chavinha para algo e resolver andar na sua incompetência, sem nada poder fazer. Você pode andar também na incompetência e trabalhar errado, construir à toa, amontoar aquele monte de cartinha para depois cair. Não vai servir para nada. Você pode agir na sua antiga natureza, que as Escrituras chamam de homem natural. Esse aqui é o que não nasceu de novo, mas nós ainda arrastamos ele, lembra? Do cadáver, a gente arrasta esse cadáver. O homem natural é o verso que eu estou querendo, porque nós estamos falando do diagnóstico de Deus a respeito da velha natureza. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso é o velho homem, ou nós quando andamos na velha natureza. Incapazes, sem conhecimento, sem discernimento. Mas o 15 fala de nós, do nascido de novo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Tem 30 anos que eu adoro esse versículo. Eu consigo discernir tudo. O Espírito Santo nos dá capacidade para ter a melhor opinião a respeito de todas as coisas. É logo que de vez em quando o casamento fala, minha mãe, eu penso assim, beleza. Eu vou continuar batendo sua cabeça. Mas eu já te dei o discernimento para você saber exatamente o que está acontecendo aqui nessa situação. E ele mesmo não pode ser julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Olha, esse versículo é fantástico. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem conheceu a mente do nosso Senhor para que eu possa instruir? A resposta está na segunda parte do versículo. Nós conhecemos a mente de Deus. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Verso 16.
Mas a nossa ênfase aqui é o velho homem. Então, junto com esse versículo de 1 Coríntios 2,14, que fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Em Romanos 8,8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vai passando o Lumicola aí. Quem tem lápis de cera laranja amarelinho, lá no 1 Coríntios 2,14 frisa lá o não compreende, não entende. Em Romanos 8,8 fala não pode agradar. O homem natural não pode agradar a Deus. E Efésios 2,3 fala entre os quais a velha natureza nós andávamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Esse é o texto que nós vamos ver na semana que vem, porque hoje nós só teremos o melhor dominical, faltam 30 segundos. Então, o que eu quero resumir aqui é o homem não convertido, está aqui até no escopo, no capítulo 7, que é as duas naturezas do crente. Pelo que foi exposto, o homem convertido ele possui uma tríplice inaptidão. Ele é incapaz de obedecer a Deus, ele é incapaz de compreender a Deus, ele é incapaz de agradar a Deus. 1 Coríntios 2,14, Romanos 8,8 e Efésios 2,3. O homem não nascido de novo, o homem natural, como diz o 1 Coríntios 2,14, é incapaz. Eu já falei isso em alguns evangelismos há uns 388 anos atrás. Você, quando prega o evangelho, você está passando a lanterna diante do cego. Aí ele fala assim, é muito difícil. É muito difícil ele enxergar aquela luz. O homem natural é cego. É cego. É incapaz. Ele não obedece, não agrada e não compreende Deus. Então o evangelho é uma loucura. O evangelho é você falar para surdo. É você falar assim pro Magela. Você está vendo ali, Magela? Olha Jesus ali, ó. Você não enxerga. Ele é cego. Você está mostrando Cristo para o cego. O Espírito é que tem que resolver querer abrir os olhos e o entendimento dele. Mas para isso a gente só precisa ir lá e falar. Nós não temos obrigação de converter ninguém. Nosso compromisso é expor o Evangelho. Ele é poderoso o suficiente para dinamitar aquela pessoa e fazer ela nascer de novo. Isso deixa a gente bem tranquilo e bem leve. Eu não tenho obrigação de convencer ninguém. Eu só preciso ir lá e falar. Você pega a semente e vai jogando para tudo quanto é lado. Assim, vai esparramando semente. Umas vão cair nas pedras, outros espíritos, passarinho vai levar, mas vai ter semente que vai levantar, vai frutificar. Então nunca é em vão. Amém? Podemos encerrar? O pastor já daqui a pouco vai me jogar uma cadeira. Que ele pediu para terminar na horário. Vamos orar? Agora que ele sentou. Pangaré. Vamos orar? Paizinho amado querido, muito obrigado por esses momentos juntos. O Senhor vai à nossa frente agora. Unge os relacionamentos, unge as conversas, unge para que o seu nome seja glorificado e para que todos sejamos edificados. Nos dá entendimento dessas coisas e nos dê sabedoria para escolher o melhor. Que é escolher com a tua mente, com a tua vontade, com o teu espírito. Essas coisas te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.